E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um Pode Ir Podcast. Eu sou o Aleph Ribeiro. Olá pessoal, eu sou a Verlaine Ribeiro, sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui conosco toda semana, não se esqueça de se inscrever no canal, isso é super importante, você está ajudando a gente. E lógico, ativa lá o sininho e deixa o seu like, isso ajuda muito. E pessoal, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecem, porque assim, isso ajuda demais, tá? Traz engajamento, então assim... É só isso, né, Aleph? É só isso que a gente precisa. Só que vocês estejam conosco. Não vai gastar nada, é totalmente de graça e vai estar ajudando o podcast Pode Ir. Então, e segue a gente também lá no Instagram. É isso aí. Tá. E antes de começar o podcast, quero falar dos nossos parceiros que vão aparecer aí na tela, vai aparecer aqui em cima, ao redor da tela. Então, ó, não perde. Tem pessoas, tem serviços incríveis aí, então você não perde, fica com o celular atento para escanear o QR Code e não perder a oportunidade, inclusive tem desconto. Tem desconto, atento, então fica ligadinho, não perde, senão vocês você não vai perder podem desconto. perder. É isso aí. Então vamos para a parte boa? Vamos para a parte boa. Então, pessoal, como sempre, a gente sempre tem coisas especiais aqui para você. E hoje a gente tem uma pessoa super incrível, tá? Ele é engenheiro florestal, o cara é fera, tá? Ele é formado lá pela Rural, na UFRJ. Ele tem pós-graduação, está fazendo pós-graduação em arquitetura. Hoje, aí, gente, agricultura orgânica, tá? Ele também faz uma escola de apicultura, está fazendo escola de apicultura. E, para ser um pouquinho diferente, ele tem um hobby bem interessante. Que ele é estudante de gastronomia e alta cozinha, gente. Eu posso dizer que eu já experimentei algumas coisas, entendeu? E é bom. É bom. É bom. Eu sei que esse não é o foco do trabalho dele, mas o cara é um lazer que é top. É um hobby que ele manda bem. É um hobby top. E ele também, então, ele tem uma empresa de consultoria ambiental, que é justamente especializada em licenciamento de empreendimentos. Ele vai estar depois falando um pouquinho, licenciamentos em empreendimentos imobiliários, tá? E também é sócio da Fazenda Serra da Estrela, tá? Então, o cara, nessa parte de ambiental, agricultura... Um projeto muito maneiro lá na Serra da Estrela, né? Não é? Porque café, falou de café, o negócio é top. Quem é ele? Quem é ele? Chama ele. Júlio Marchiori. Não sei se eu falei certo. Falei certo. Seja bem-vindo, prazer Júlio. Prazer ter você aqui, Júlio. Ótimo, prazer é todo meu. Aqui é uma honra estar participando desse podcast, muito bacana. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Assim, apesar de ele ter tudo isso, gente, hoje ele vai estar falando, daqui a pouquinho, fica ligadinho que eu vou falar sobre o que ele vai falar hoje, tá? Sim. Antes disso, quem é o Júlio hoje? Bom, vamos lá, quem é o Júlio? Sou filho do Marcão e da Aurinha, irmão da Juliana, pai da Mariana e Benjamin, marido da Carol, inclusive hoje é aniversário dela. Então, parabéns, te amo. Carol, é verdade. Pode fazer a declaração. Posso, é o amor da minha vida. Eu tenho uma família muito linda. Eu sou apaixonado pela minha família. Além disso, eu tenho outras paixões. Fórmula 1, sou apaixonado em Fórmula 1. Tô gostando também. Demais. Já arqueologia. Pra assistir, então. Não, Verstappen mais um ano ou Leclerc, Ferrari. Tá vindo bem, tá vindo bem. Pelo menos construtores a Ferrari ganha esse ano. Tem que ganhar, né? Já chega, né? Já deu um bom Marchiori, tem que torcer pela Ferrari, né? Tudo bem. E eu sou apaixonado por gastronomia também, né? Um hobby, mas que tá muito legal, tô gostando muito. Eu sou engenheiro florestal, né? Trabalho com consultoria ambiental e produtor rural também. Show! O cara faz de tudo um pouco. De tudo um pouco, né? Olha aí. Gente, é interessante que o Júlio tá aqui hoje, assim, e lógico, com todo esse currículo, né, que ele tem, mas é um servo do Senhor, cristão. E hoje ele vai estar compartilhando um pouco pra gente, um pouquinho da história dele, até ele chegar, né, hoje, ser tudo isso. E uma coisa interessante que é importante você ficar ligadinho aqui para você entender, é que no processo da vida dele, né, no histórico de vida dele, ele passou por um problema onde ele perdeu totalmente a visão dele. Ele ficou cego. E hoje ele está aqui com a gente, enxergando, tá? Muito bem. Mas então você fica ligado para você entender, porque ele vai contar detalhes dessa história. É chocante, tá? Então você que está aí de casa, você que está nos ouvindo, a gente tem trazido alguns testemunhos fortes e o testemunho dele também é um testemunho forte. Então você que está ouvindo já saiba disso, né?
que é um testemunho forte, impactante, mas que com certeza assim, demonstra todo o amor de Deus, demonstra o propósito de Deus na vida das pessoas e como Deus muda situações, Ele converte situações convergindo para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então fica ligado até o final que você vai ver detalhes dessa história. Sim. Então, Júlio, começa contando pra gente, lógico, do começo, lá da sua adolescência, como é que foi a sua adolescência para as pessoas entenderem depois o que vai acontecer na vida adulta. Tá, justamente entender bem por que eu perdi a visão e como eu recupero essa visão, né? Começou no ventre da minha mãe, eu acho. Tudo começou ali e tal, nasci, eu lembro que ela contava que eu, bebezinho, chorava muito, e olhando para um lugar fixo. Não era fome, não era sede, não era dor, eu simplesmente chorava, olhando e com um certo pavor nos olhos. Ok, aí fui crescendo, tomando conhecimento do que estava acontecendo. Aí o que eu me recordo, a partir dos 3, 4 anos, eu comecei a ver, digamos, espíritos maus. Eu comecei a ver isso e sentir. E isso foi ao longo da minha infância toda, tendo muito pesadelo, eu tinha muito terror noturno. A sua família não era cristã? A minha avó, ela era da Assembleia de Deus. Mas ela tinha sido, tem uma história de família, não conheço muito bem, mas o meu avô, não conheci meu avô também, ele faleceu, minha mãe era muito nova, mas é que a minha avó não podia ir na igreja. Então, mas ela foi firme, continuava, tudo bem, não ia na igreja, mas continuava firme ali. Então tinha uma pessoa orando por mim ali dentro da minha casa. Sim. Então, aí fui crescendo, fui entendendo o que estava acontecendo ali. Eu via muita coisa e durante o meu sono, eu tinha muitos sonhos ruins. Então não gostava de dormir. Eu achava que dormir era ruim, porque era quando as coisas começavam. Então dava assim 6 horas da tarde. Era o momento que me dava o pavor. Falei, está chegando a noite, eu vou ter que dormir, eu vou ter que lidar com essas coisas. E interessante, 6 horas, né? A hora da viração do dia. A hora que o Senhor conversava com Adão, né? Sim. Nesse momento, era justamente nesse momento que me viu o pavor. E eu comecei a tentar buscar entendimento sobre isso. Eu não conseguia entender. Só que ao mesmo tempo que tinha essas coisas, eu era muito voltado para a Bíblia e desenhos bíblicos. Enquanto eu não sabia ler, eu gostava de desenho bíblico. Depois que eu aprendi a ler, que eu conheci, comecei a entender, eu ganhei uma Bíblia e achava aquilo o máximo. Então estava sempre lendo a Bíblia, vendo desenho bíblico, alguma coisa ali me chamava a atenção. E chegou um determinado momento, eu devia ter uns 8, 9 anos, um pouquinho mais talvez, eu tive vontade de ser padre. Eu queria ser padre, porque eu achava o máximo ser padre. Eu achava aquilo espetacular. Eu gostava da roupa do padre. Olha que eu achava legal. espetacular. Eu queria ser franciscano na época. E você falou que você tinha 9 anos? É. Bem novinho, né? Eu lembro que eu estudava no Canarinhos, ainda era na Monte Caseiros ainda. E tinha missa antes da escola. Então eu ia para a missa, ia lá na frente, devíamos ter umas 6, 7 pessoas, 8, 10 no máximo, e eu estava lá. Poder assistir a missa e aí depois ir para a escola. E eu ia sozinho. Não ia com ninguém, eu simplesmente ia sozinho, ia lá para a missa, assistir e depois ia para a escola. Aí fui crescendo, fui tendo mais entendimento e comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente em mim. Comecei a escutar mais o que esses espíritos falavam, comecei a entender mais, a visualizar. Falei, opa, tem uma coisa esquisita aí. E comecei a ter alguns sonhos de algumas coisas que iriam acontecer. Um belo dia, eu devia ter uns 11 anos, 12, uns 11, 12 anos, eu sonhei que meu pai tinha batido de carro. Eu falei, pai, eu sonhei que esse carro está todo amassado aqui do lado e tal. Beleza, passou o dia. Aí ele chega pálido, perto de mim, vem cá. Aí fui olhar, o carro todo amassado. Falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí comecei de novo a pesquisar mais, a buscar mais, só que eu não tinha referências.
Aí eu perguntava a algum padre, esporadicamente, mas não sabia explicar muito bem. Você é uma criança, não tem entendimento. Então eu comecei a pesquisar livros. Então eu era um rato de biblioteca e comecei a pesquisar. Só que nessas pesquisas aleatórias, você acaba pesquisando algo que também não tem tanto um direcionamento correto. Então ali eu comecei a sentir prazer em ter esse tipo de visão, em ter esse tipo de contato. O que eu vi? Eu vi algumas coisas muito ruins, mas acabei me acostumando com isso. Então era o meu dia a dia, era o meu normal, era aquilo dali. Aí fui crescendo, aí eu andava na rua, já adolescente já, andando na rua parava uma pessoa, você é especial, você é médium, você tem que ir em tal lugar. Falei, tá, ok, beleza. Aí passava na rua de novo, aleatório, outra pessoa, você tem algo aí, você tem que ir lá em tal lugar, poder desenvolver isso, então vai lá. Só que eram todos direcionados para uma coisa... Mais espiritualista, né? Mais espírita, alguma coisa assim? Alguns terreiros, outros centros, algumas coisas, era assim, andava na rua, era isso que acontecia, sim. É isso aí que você tem que ir e tal. Ok, aí fui crescendo mais um pouquinho, fui tendo mais entendimento, porque eu já estava lendo mais a Bíblia, já conhecia mais, só que aí nisso, esses espíritos maus, eles falavam, você tem um propósito pra gente, então siga o nosso caminho que você vai ter isso. Era bem direcionado. Isso. Beleza, ok. Aí ele, eu falei, não, mas isso está errado, eu já estava lendo a Bíblia, então, não, isso não é legal, eu quero Deus, né? Quero entender o que é Deus. Aí eles me passaram a seguinte passagem bíblica: Deus fez o vaso para honra e para desonra. E ele falou, você é o da desonra. Uau, nossa, ele quis decretar mesmo sobre a sua vida. Então você é o da desonra. Então assim, esquece. Você é nosso, você tem liderança, você é inteligente, você não é um perdido. Era isso que eu ouvi, você não é um perdido, então vem trabalhar comigo. Você tem muita coisa a ganhar comigo. Isso você tinha aproximadamente quantos anos? Quando começou a sugerir essa parte, já estava com uns 13 anos. Uau! Nossa, muito novo ainda. Muito novo ainda, sim. 13 anos. Aí ali fui... No entanto, isso é até um gancho aqui. Às vezes a gente não presta atenção na sutileza do que acontece. Sim. E ele decretou na minha vida, e assim, com 13 anos, formação de entendimento, conhecimento. E meio que em crise, né? Porque é a fase que você está entrando numa crise de identidade. Assim, Exato. Crise no sentido assim, de entender quem você é, de fazer escolhas, né? Exatamente. E eu acreditei naquilo. Sim. Então o meu senso crítico estava em formação, aquilo E até porque também, quantas adolescentes da tua idade você sabia que escutavam vozes do além, assim? Nenhum. Então, pô, se eu tô ouvindo, eu sou algo diferente. Exatamente. Nessa idade você pensa assim. Exatamente. E foi o que ele falou, pra você, aquilo acabou se tornando algo especial, assim, no sentido, eu sou um escolhido. Eu sou importante. Eu sou importante dentre tantas crianças, tantos adolescentes. Exatamente. Eu tenho uma lembrança também, eu estava no Canarinhos, então eu devia ter uns 8 anos, e tinha um banheiro masculino e feminino, e o dos meninos era todo azul, já no lado de fora, e das meninas todo rosa do lado de fora. Aí fiquei olhando um amigo meu, vou no banheiro. Aí quando ele estava indo, ele vai no banheiro das meninas. Fiquei só, ele vai no banheiro das meninas, de repente ele vai para o banheiro das meninas. E foi aquele alvoroçozinho assim, o que ele está fazendo no banheiro das meninas? Tal. E de repente ele vem assim, meio que quase chorando, que não sabia o que ele tinha que fazer lá. Nossa, Deus. Eu falei, peraí, legal isso. Você tem um poder, vamos colocar assim, sobre algumas situações. Isso é legal. Às vezes brincando, a bola caía em tal lugar, eu pedia para ventar para poder cair a bola. Opa, legal. Só que assim, aí isso, né, foi desenvolvendo, foi crescendo e foi ficando pesado. Começou a ficar um negócio não tão legal, começou a ficar mais pesado, você vai crescendo, você vai querendo entendimento. Aí minha mãe me levou numa moça de oração. Eu tinha 16 anos. Minha mãe queria o melhor para mim, né? Então assim,
Ninguém tinha entendimento lá em casa. Então, faziam de tudo para me ajudar. E aí, de repente, quando eu entro nessa casa de oração, quando eu chego na porta, a senhora que teoricamente orar por mim, ela dá um berro na porta: a serpente está em você. Eu tinha 16 anos. Escutar isso, eu falei: bom, então é isso, a serpente está em mim. Não adianta, não tem o que fazer. Corroborava com aquilo que você já tinha ouvido lá atrás, né? Que eu sou o vaso da desonra. Então aquilo dali, eu falei: bom, não tem como lutar Tem nem contra pra que isso. lutar, na verdade, né? Tipo, é o meu propósito de vida nascer para isso, né? É isso daí. E eu ali, eu era muito certinho. Era muito certinho. Eu não ia pra bagunça, nada disso. Sempre fui muito certinho. E é isso que eles falavam: ó, você não se corrompe, então você vai poder liderar pessoas porque você não se corrompe. Você não tem vícios, você é legal, você é certinho. Então você não vai se corromper. Então assim, eles queriam um modelo certinho para poder direcionar para alguma coisa, né? Então continuei crescendo, passei na faculdade. Fui para a faculdade. Lá eu já tinha um entendimento de que eu queria ser, já que eu não posso ser padre, porque assim, beleza, eu quero ser padre. Tem duas questões que eu ia te perguntar. Fala do padre. Eu quero ser padre. Só que eu também, ao mesmo tempo que eu queria ser padre, eu queria ter uma família. Então, aí fica difícil, né? Então não tinha como. Então aí eu decidi: tá bom, não posso ser padre, então eu vou namorar quem eu vou casar, com quem eu vou casar. Então decidi isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente até conversou nos bastidores um pouco. Você tinha falado também, eu não sei se foi antes ou se foi depois disso, uma questão de um pacto de sangue, alguma coisa? Sim. Foi antes? Sim, foi um pouco antes. Adolescente, sem muito entendimento, num grupo de jovens, que a gente praticava algumas aventuras e tal, eu assinei no meio de um acampamento, me pegaram, me vendaram e me levaram para um ambiente que eu não conhecia, me desvendaram e tinha uma mesa cheia de facas, instrumentos de corte, enfim, um monte de coisa ali. E eu tinha que escolher alguma coisa ali em cima. E eu escolhi uma machadinha na época. E aquela machadinha, não sabia, simbolizava caçador. Então a minha função seria caçar outras pessoas. Olha. Para levar para esse que eu vou explicar agora, esse momento. Tinha um livro antigo, muito antigo, que eu tinha que cortar o meu dedo e assinar nesse livro com o meu próprio sangue. Então ali eu estava aceitando que eu seria um caçador e que eu não tinha muito entendimento, na verdade. Eu não sabia exatamente qual era até então eu não sabia qual era aquele propósito, mas na verdade eu estava dizendo: ok, eu estou aqui, sou teu de verdade, estou assinando com o meu sangue, aceitei ser um caçador e vou buscar outros. E tudo se alinhava, porque ele dizia: você vai ser um caçador, você vai ser nosso líder, você tem um propósito aqui. E nisso, aí, ok, vou eu para a faculdade. E eu já tinha esse entendimento que eu queria uma família. Então, não vou ser mais padre. Então, mas vou continuar sendo certinho, sendo cara, né? Na rural, ser certinho lá é complicado. Sim. Né? Difícil lá. Fui para a faculdade. Aí, estou lá nos primeiros dias, aí estou num prédio lá em comum da faculdade, que é chamado P1. Aí sinto uma pessoa passar do meu lado. E quando ela passou do meu lado, eu falei: nossa, é a minha esposa. Uau. É a mãe dos meus filhos. Só que eu não vi. Então quando eu olhei assim, já tinha passado, aí vi de relance, beleza, ok. Não sabia, continuei ali e tal, conheci a faculdade, beleza. Agora eu vou para o meu campus, que eu fazia floresta, né? Vou para o meu campus. Então, vou lá conhecer ter a apresentação da turma. Quando eu chego lá, eis que essa moça está lá me aguardando, que é a minha esposa atual, né? Então, assim, de fato, era a minha esposa que eu tinha visto. E ela estava lá. Falei: caramba, legal, bacana. Ok, mas até aí tudo bem. Só é um desejo que eu tinha de casar com ele. E aí eu senti que era ela. Perfeito.
Só que eu senti uma confiança nela para eu poder conversar sobre tudo que eu já tinha passado, sobre as visões, sobre o que eu sentia, tudo. E eu não tinha muita intimidade com ela, eu não sabia quem ela era ainda, mas fui criando e de repente eu estava falando sobre esse assunto com ela e ela não sabia o que fazer, só que ela tinha uma amiga que tinha levado ela na igreja em algum momento. Ela falou, vamos comigo, o que eu posso fazer, a única coisa que eu tenho aqui para fazer, para poder te ajudar, é te levar comigo na igreja. Só que um detalhe, eu queria ser padre, então eu era católico e eu odiava evangélico, mas odiava num nível, assim, odiava mesmo, com todo o meu coração. Uau, olha isso. E gritaria. Eu falei, nossa, Deus é surdo, né? Por que o pessoal fica gritando? Não, Deus é surdo, só pode ser, porque não faz sentido ficar essa gritaria, e isso me incomodava muito. E de repente eu me vejo indo com ela. Uau! Numa quarta-feira, 2h da tarde, num culto de libertação. Meu Deus! Logo no pior culto para gritaria. Na Apacentar de Nova Iguaçu. Eu acho, Júlio, tão interessante isso, assim, mais uma vez você está aqui contando isso pra gente, porque assim, já passaram outras pessoas aqui também com a gente e contam, assim, essas coisas, assim, como eles encontram Jesus, como parece que as coisas, né, Deus ele vai assim agindo sem que a pessoa tenha essa percepção. Sim. Para o propósito dele. Então é incrível, quer dizer, você odiava o evangelho, claro, você acreditava em Deus, mas Exato. Não da forma evangélica, né? Eu achava que os evangélicos eram malucos. Exatamente. Era isso. E que assim, mas você acreditava que existia um Deus, show. Mas assim, você não tinha essa intimidade ainda com esse Deus, zero. Né? E como Deus já estava trabalhando ali para que as coisas acontecessem, né? E aí é interessante. Aí eu chego lá na igreja, né? Imagina, Baixada Fluminense, a minha esposa, né? A Carol, ela é de Nova Iguaçu, então por isso que ela me levou lá. E de repente, imagina lá, as pessoas são mais comunicativas, digamos assim. Sim. Nós aqui de Petrópolis, o pessoal da montanha, né? A gente nem sabia que existia vida após o russo, né? Após a neblina, né? Descer a serra, nossa, ir para o Rio de Janeiro, maluquice. E eu lá. Aí de repente eu me sinto sentado dentro da igreja, na cadeira, e começo a chorar sem entender nada, assim. Eu não estava entendendo nada que estavam falando, porque era um culto de libertação, não estava entendendo nada, absolutamente nada. E de repente eu começo a chorar. Mas assim, chorar num nível... Falei, não, tem que sair daqui, tem uma coisa muito errada nisso daqui. Eu tentava levantar e não conseguia. E eu olhava para a Carol do meu lado, e ela tipo, nem olhava para mim. Que raiva que eu estava ficando. Eu falei, eu tô aqui me acabando, eu quero sair daqui, ela nem olha para mim. Para me ajudar a sair daqui, né? Só que eu não tinha entendimento de que ela estava deixando o meu momento ali. Sim. Aí beleza, aí me vejo aceitando Jesus no culto de libertação, sabe? Eu ainda não sabia que isso era aceitar Jesus, né? Mas ok e tal. Começou a mudar alguma coisa ali. Aí perfeito, aí eu estava em casa, aí voltei para Petrópolis, e eu estava tendo... Depois que eu fui na igreja, nesse dia, as coisas começaram a ficar muito ruins. Mas ruins num nível punk, o que eu já estava acostumado a ver, a sentir, essas coisas, começou a piorar muito, muito. Os sonhos, eu não conseguia mais dormir, muito ruim. Até que a minha irmã falou com a minha mãe, meu irmão é esquizofrênico, então tem que procurar ajuda. Aí nessa semana, aí eu já tinha aceitado, aí já estavam até marcando um psicólogo, um psiquiatra, na época, assim, para mim. E ok, né? Beleza. Se eu sou, vamos lá ver, vamos tratar. Aí fui na casa da Carol, em Nova Iguaçu, e ela, hoje a gente vai na casa de uma amiga da minha mãe. Beleza, fui, chego na casa dela, crente, evangélica, ela vira para mim e fala assim, o Espírito Santo está me incomodando a semana inteira que eu tenho que te emprestar um livro. Eu falei, que jossa é essa de Espírito Santo me incomodando? Eu lá sei lá o que é isso, não sabia, não tinha o menor entendimento, zero.
Aí me vem ela com um livro chamado A Psicologia de Deus. Aí eu olho para Carol, falo, pô, você já foi falar com ela que eu estou passando, que minha família falou? Não falei nada. Eu falei, não, peraí, eu estava com ela, eu falei isso hoje com ela, não teve esse tempo hábil, realmente. Eu expliquei para essa senhora, falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. Ela, não, então, nossa, glória a Deus, você vai ter que ir na igreja comigo hoje. Eu, vamos. Ok, vamos lá, beleza. Chego na igreja, a primeira coisa que acontece, um irmão da igreja lá aponta o dedo para mim, na minha cara, assim, ó, hoje o culto é para você. Eu falei, quem é esse cara para estar falando comigo, apontando o dedo na minha cara e falar que... Nunca me viu antes. Que história é essa? Aí me veio o pastor. Aí começou o louvor, né? Eu não sabia como que era a ordem ainda, não fazia ideia. Aí estava tendo um louvor, aí de repente o pastor interrompe o louvor e começou, ó, gente, eu nunca fiz isso, mas Deus está me incomodando, eu preciso falar isso aqui, eu não sei o porquê, mas o nosso maior psicólogo é Deus. Nossa, ali acabou comigo. Uau! Eu falei, realmente aquele... mas antes de eu pensar que nossa, isso é comigo, eu pensei, ai da mulher, já falou com o pastor de mim, e isso daí é um teatro. Só que aí eu me lembrei, não, peraí, a gente estava no carro, estava na casa dela, no carro, não tinha celular como tem hoje, assim, não tinha essa facilidade. Falei, não, então é comigo, isso é comigo. Aí ali eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. E tudo isso, isso tudo eu estou falando porque isso tem tudo a ver com o que aconteceu comigo na visão, tá? Sim. Então só realmente preciso passar isso para poder entender em que ponto chegou. Lá, né? Exato. Aí começou tudo a ficar muito ruim, porque eu falei, bom, isso é legal, gostei, estou na igreja evangélica. Esses dias até achei uma agenda minha antiga, eu tinha como se fosse um diário meu, eu sempre escrevi muita coisa ali e tal. Aí eu achei lá, tinha uma anotação minha, que eu dizia assim, nossa, eu conheci uma menina especial tal, só que ela é evangélica. Só que eu estou gostando de ir na igreja. Será que esse realmente é o caminho que eu tenho que seguir? Eu comecei a me questionar em relação a isso. Falei, cara, tá bom, acho que esse é o caminho. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. Aí, ok, fui na igreja, aí fui de novo. Só que eu vou na igreja lá em Seropédica mesmo. Vou lá. Tá mais perto, na igreja lá. Aí, no final, teve um apelo. Que até então eu não sabia que isso era apelo, né? Você quer aceitar Jesus? Mas não era bem assim, eu não entendi, você quer aceitar Jesus. Nossa, Deus tem uma coisa isso, só coisa boa, sabe? Sim. Falei, bom, eu levantei a mão, eu quero. Aí fui, beleza. Aí voltei lá de novo no culto, próxima vez. Aceitei de Jesus de novo. Aí o pastor, você quer isso, só coisa boa realmente, né? Falei, bom, eu quero isso para mim. Ou seja, eu aceitei Jesus 7 vezes. Ou seja, 7 cultos que você foi ouvindo aquelas coisas boas. E eu ainda não entendia por que ninguém mais ia. Eu olhava assim, a igreja relativamente cheia e ninguém ia. Eu falei, vocês são malucos. Vocês não querem isso para vocês? Eu quero isso para mim. E vocês têm certeza que vocês não vão? Tipo, eu olhava julgando mesmo. Eu falei, pastor, quem quer essa gente? Eles não querem, eu quero muito isso. Aí até que na 8ª vez, então não consegui aceitar a 8ª vez, porque quando eu estava levantando, o pastor, só vem aqui quem nunca veio. Aí eu falei, então é só uma vez. Então tá, entendi. Aí, são só 7 vezes a 8ª. Não precisa. Então assim, ok. Aí eu fui entender, porque tinha muita gente da igreja que era dona de comércio, não sei o quê. Então eu chegava, todo mundo já vinha rir assim, brincava, me abraçava. Eu devia assim, lá vem o que aceita Jesus, toda hora aqui está aceitando Jesus, deviam fazer chacota, né? Mas tudo bem. Só que aí nessa eu comecei a buscar mais Deus. E na Apacentar tinha um discipulador na época, ele falou assim, Júlio, agora o bicho vai pegar, agora você está escolhendo um lado. Então assim, ele não vai aceitar te perder. Então... fica firme. E de fato começou a ficar pesado. Ficou muito pesado.
É porque você travou ali uma batalha espiritual bem ferrenha, né? Bem firme. É porque até então era normal para mim, era uma coisa legal. Aí de repente eu vi, não, isso não é tão legal. Mas o legal é que ele dizia o que eu ia ser para ele. E na igreja, uma coisa que me irritava muito, profundamente é: Deus tem algo bom para você. O quê? Você é especial para Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Nossa, isso para mim eu escutava aquilo, tipo, nossa, que coisa ridícula falar isso. O outro está dizendo, não, você vai ser isso. Você vai ter isso. Era muito genérico, né? Demais. Para mim era muito genérico, porque eu via as coisas, sentia as coisas, sabia. Ok, então você tem algo. Para mim não fazia o mínimo sentido. Achava, isso aí você tá querendo puxar assunto, não sei. Não entendia, não gostava, achava aquilo um absurdo. Mas ok, vamos lá, vamos seguir a vida. Aí ele vai ficar pesado, esse discipulador vai ficar muito pesado. Aí foi ficando esquisito. Tinha uma célula, um grupo de jovens dentro da faculdade que se reunia lá no terceiro andar de um alojamento. Aí, vou lá. Isso era 10 da noite, que era a hora do discipulado, 10 horas. Aí fui, aí nisso que eu estou indo, um gato começou a me seguir. Aí esse gato eu já sabia bem o que era, não era só um gato, ele estava me acompanhando, e ok, tudo bem, como normal. Até que eu estou lá, e esse gato aparece na janela do terceiro andar. Uau! Aí eu estou olhando ele, só que de repente a menina que ia dar a palavra de Deus ali, ela dá um berro, levou um susto, viu aquele gato, ela falou, eu vi algo ruim nesse gato. Aí, opa... Não sou só eu que estou vendo também, né? Aí eu falei, bom, é comigo, tá? Igual o Jonas, né? Sou eu, comigo. gente. Pois é. Só que na parte ruim, no caso. Exato. Jonas era da parte boa. Exato. Sou eu aqui, tá? Então esse gato está aqui por minha causa e... Enfim. Ela começou a orar ali e tal, bacana, legal, foi muito legal. Eu fui embora e o gato foi também. Aí eu tentei espantar, beleza, ele sumiu. De repente sumiu. Tá, ok. Fui subir a rua da minha casa, em Seropédica. Eu vi um cachorrinho da vizinha na rua. Eu achava que era um cachorro da vizinha. E, bom, o cachorrinho ele corre, né? Quando você chega perto. Eu vi que o bicho não se mexia. Aí eu olhei bem, mano, era o raio do gato de novo. Falei, bom, enquanto eu tô com mais gente aqui, tudo bem, tá legal. Só que eu tava indo pra minha casa sozinho, tudo escuro. Eu tinha que abrir o portão, ele me pula em cima do portão e fica, tipo, me olhando. Falei, ai, cara... Tava tentando te intimidar, vou ter que passar aqui. Aí, beleza. Eu falei, bom, eu só não posso deixar a chave cair no chão. Porque eu tinha um medo, pode parecer estranho, então, mas eu tinha um medo de deixar a chave cair no chão e quando eu baixasse para pegar, ela ia já estar na porta. Porque isso já tinha acontecido uma vez, então eu morria de medo disso. Falei, não, então eu só não posso deixar a chave cair, só não vou olhar para esse gato, tudo bem. Aí, beleza, consegui entrar, não deixei a chave cair, o gato não fez nada. Fui dormir. Tive uma noite péssima, assim, daqueles de horrível, de não conseguir dormir. Falei, caramba, tá bom, beleza. Aí acordei dia seguinte, vou para a faculdade. Aí eis que uma pessoa, um rapaz, começou a falar um monte de coisa para mim, assim, de tudo que tinha acontecido comigo. Eu falei, bom, mas quem é você? Ele, sou um anjo de Deus na sua vida. Opa, peraí, calma aí, eu nunca vi anjo. Como assim, sou um anjo de Deus na sua vida? Aí tá, passou, fiz as coisas que eu tinha que fazer, aí esses espíritos maus, assim, chegou assim para mim, vai em tal lugar, que esse tal anjo está lá. Aí eu, tá, vou lá. Ele estava conversando com a menina do grupo de oração. Eu falei, então eles se conhecem, então... Aí eu fui lá questionar, poxa, por que você fez isso? Por que você falou? Você falou para ele? Falei, mas o que aconteceu? Não, porque ele se apresentou para mim como um anjo. Para quem via certas coisas, alguém se apresenta como um anjo, assim, eu achei meio... Achei, então assim, já que você não é um anjo, você
poxa, você está mexendo... Então, assim, fica até um alerta aqui de como a gente trata certas essa situações, questão espiritual, né? que às vezes você... é só mais um maluco. É porque, para ele, quando ele disse anjo, ele quis dizer um enviado. Enviado, assim, uma pessoa que tem uma palavra para poder me ajudar. Para te ajudar. Só que não tinha esse entendimento. Você não tinha. Não tinha esse entendimento, zero entendimento. Então aquilo dali me fez com que eu me afastasse. Falei, bom, não vou mais nesse lugar, porque eles ficam falando coisas de mim, então não vou mais, beleza, ok. Júlio, enquanto você está aí, eu vou ter que te interromper só um minutinho por causa do nosso tempo, rapidinho. Perfeito. Passa voando. Muito, e a gente está aqui compenetrado, ouvindo os detalhes dessa história, então você fica ligadinho, mas é rapidinho. Nós temos alguns parceiros aqui conosco, né? Então, nós temos o Instituto Alves de Beleza. Eles que fazem toda a parte de estética feminina, cabelo, unha, cílio, sobrancelha, enfim, todas essas áreas. Tá aí o arroba do Insta deles. Você que é de Petrópolis, vai lá. Eles ficam na 16 de março. Eles ficam na 16 de março. Então vai lá, já segue, já agenda seu horário. Se você não é de Petrópolis, segue eles para pelo menos acompanhar o trabalho e interagir lá para... Excelentes. Exato. Excelentes. Nós temos também o DM Gama, né, que trabalha com granitos para marmorarias, mas eles também têm, para pessoas que precisam, equipamentos de EPI, né? Isso. Eles também... Toda a parte de abrasivos. Abrasivos. Então, tá aí o endereço deles, tá? Eles ficam lá em Correias, nosso parceiro. E nós temos a Homeótica. Ó, se você vê isso daqui, todo podcast vai aparecer com um diferente. É deles. Olha aí, entendeu? Então, a Homeótica tá aí e tem promoção. Você que está nos assistindo, você, primeiro, lógico, nesse canal QR Code, segue a gente lá no Instagram. Sim. E você que está aqui, que estiver ouvindo a gente, você pode chegar lá na loja e falar assim, olha, eu vi a propaganda da Homeótica na TV ou no YouTube, você vai ter 10% de desconto. Olha aí, entendeu? Então, eu já corri. Corre, entendeu? E pega o seu desconto. Diga que você assistiu aqui no Pode Ir Estúdio, que você tem o seu desconto garantido. Isso aí. Agora voltando. Júlio, vamos lá. Vamos lá. Então, aí eu falei, não vou mais, e me afastei dali. Mas eu continuei indo na igreja, indo na apacentar e tal. Continuei indo lá, uma bênção. Nossa, cresci muito lá, aprendi muita coisa lá. Só que aí chegou um momento que ficou uma coisa muito, muito pessoal, de fato. Não que não fosse pessoal antes, mas falou, ó, você não pode ir por esse caminho. Se você for por esse caminho, você vai ser mais um, como qualquer outro. E você não vai ter isso. Cara, não, mas eu quero. É o que eu quero, minha decisão foi essa. E eu não tinha muito entendimento de batalha espiritual, ainda não tinha isso. Uhum. Aí um belo dia eu estava indo eu morava no quilômetro 49 e a faculdade era no quilômetro 47. Tinha uma ciclovia que os estudantes todos iam para ali e tal. E no meu instituto, que era na floresta, tinha um atalhozinho. E eu passava por esse atalho. Então quando eu estou passando esse atalho, tinha uma pontezinha que só passava uma pessoa ali, uma ponte bem pequenininha, e do outro lado, quando eu cheguei na metade do caminho, tinha um cavalo, um monstruoso cavalo. De repente ele me olha, mas assim, um olhar de que eu vou te matar, e o cavalo veio a 1000 para cima de mim, mas assim, ele veio num galope, e esse cavalo estava sempre ali, nunca tive problema com animal nenhum. De repente ele veio com tudo para cima de mim, eu não sabia o que fazer, não tinha como eu correr, não dava tempo, não tinha um cavalo daquilo, que vai fazer que vai me esmagar. A única reação que eu tive foi, estiquei a mão e falei, pare em nome de Jesus. Foi isso que eu fiz. Eu não sabia nem o que era isso. Certa vez eu escutei na igreja, eu ainda estava muito novo na fé ali. E o cavalo parou. Ele simplesmente parou, abaixou a cabeça e foi embora. Eu falei, opa... Então, calma aí. Então, olha só, as coisas estão começando a mudar. Então, o poder não é só do lado de lá. Aqui também tem, mas sempre muito direcionado a essa questão do eu, do poder, do que era muito eu, era tudo muito eu. E ali começou, cada vez mais. E de repente, numa conversa com os amigos e tal,
um amigo nosso falou, Júlio, pô, tô com uma dificuldade aqui, pô, posso morar contigo? Você pode dividir? Vamos fazer a república e tal, você divide a kitnet e tal. Não, tudo bem, cada um paga a sua parte, ok, perfeito. Cara, muita gente boa, muita gente boa. Quando a gente chega, quando ele vai, se muda, tudo, ele põe uma imagem de uma coisa não muito legal na entrada do nosso quarto. E fala, isso aí serve a gente. Falou, opa, peraí, tem uma coisa esquisita aí, como isso serve a gente, né? E eu morri de medo, eu passava na porta de cabeça baixa, eu não gostava nem de olhar para aquilo. Eu comecei a ter muito mais pesadelos, eu chegava, como a gente tinha uma beliche, eu levantava a beliche com uma mão, ele em cima, e ele nem se mexia, tipo, me ignorava ali. Falei, poxa, estou passando um perrengue aqui, né, e nada. E nisso a Carol começou a se fortalecer um pouco mais na fé e tal, e começou a me ajudar mais. E ele meio que me puxando para o outro lado. E ele resolveu fazer uma tal de uma viagem xamânica comigo, que era simplesmente eu deitar na cama e ele fechar o olho e ele começava a falar algumas coisas. Não tinha que tomar chá, nada disso. Ele só ia, eu tinha que seguir a voz dele, que ele queria saber qual que era o meu totem, não sabia nem o que era isso. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que era. Aí de repente eu faço todo o caminho, todo o percurso, e de repente uma águia abre as asas e dá um clarão enorme assim, e eu acordo. Falei, bom, caramba, foi rápido, né? Nisso que eu acordo, tá o menino quase chorando, desesperado, que já estava ali mais de 2 horas, e ele não sabia como fazer, porque se ele nunca tinha visto isso, muito menos com alguém que tinha feito isso uma única vez. Só que eu tinha essa intimidade com o mundo espiritual. Eu tinha essa facilidade de acessar esse ambiente, né? E ali ficou muito claro, quando eu vi aquela águia, eu não tinha entendido porque tinha que ser um animal, né? Hoje eu tenho esse entendimento que era a proteção de Deus mesmo. Ele, é uma águia que te protege, não é qualquer coisa, sabe? Ok, então você está aqui, esquece isso daí. E a Carol, por outro lado, né, me ajudando, me levando para a igreja, quando eu tive essa percepção, eu falei, bom, o mal é muito burro, né? Porque me põe um cara, um Zé Mané, um Zé Ruela para me levar para o lado dele. Deus foi muito mais esperto, botou uma menina linda para me puxar para o lado, né? Falei, fica fácil assim, né? Assim fica fácil. Beleza, aqui. Só que aí nessa, que a batalha começou a piorar muito, a Carol simplesmente terminou comigo. Nossa, imagina. Eu falei, bom, não, tá errado isso. Não é possível. Aí falou, tá vendo? Não é ela. Você não sabe de nada. Vem, volta, que você não sei o quê. Falei, não, é ela, mãe dos meus filhos. Aí eu chamei, falei, Carol, vem aqui. Pote de Todd, seropédica, 48 graus na sombra. Peguei aquele pote, peguei barro, soquei barro ali, mas soquei com vontade mesmo. Peguei uma semente de uma árvore e plantei ali. Falei, da mesma forma, que eu não vou irrigar, eu vou deixar no sol esturricante aqui, da mesma forma que essa semente que vai germinar, vai virar uma árvore, você vai casar comigo, você é a mãe dos meus filhos. Depois que eu falei isso, vamos ver no que dá. Ela não deu em nada naquele momento. Só que a semente germinou e a árvore brotou, né, virou uma árvore, a gente até plantou, e ela casou comigo. E tenho 2 filhos com ela. Lindos, né? Exatamente. Então, assim, já tinha um propósito, né? Eu sabia, eu tinha certeza naquele momento. Então, depois ela voltou e voltou a me ajudar, a gente retornou e tal. Ou seja, aparentemente as coisas estavam se alinhando. Exato. Até que... Aí eu fiquei, bom, vamos lá, né? Eu tô na igreja, firme. Aí, beleza. Aí, tô na igreja, casamos... Estamos casados, estamos indo na igreja, frequentando, tivemos nossos filhos. E só que isso não acabava. Eu sempre tinha pesadelo, eu sempre via as coisas, isso não acabava nunca. Até o momento que eu falei, não quero mais, vou tentar de novo. Aí eu ia tentar de novo, vou conversar com alguém para me ajudar. Sempre dava errado. Alguma coisa acontecia, não funcionava, dava muito errado.
vou tentar de novo. Aí marcava. Aí a esposa do pastor que a gente tinha marcado tem um mal súbito. Nossa. Aí falou, ó, você quer mesmo seguir por esse caminho? É isso que tu quer? Pensa bem. Aí eu desistia. Porque dizia, ó, outras pessoas vão se machucar. Vou até tomar liberdade aqui, mas até com o nosso pastor Gerson, quando ele sofreu um acidente, eu estava na fazenda e eu fissurei uma costela no mesmo dia. Só que antes dele ter o acidente, né, que ele teve acidente, que é o tal. Eu fissurei carregando um carrinho de mão num lugar lá, coisa boba, bateu no barranco, pegou na minha costela, fissurei a costela. Aí aquela noite, uma noite de batalha pesada, ele falou, ó, tem certeza que tu quer seguir esse caminho? Ela bateu, não, quero. Aí de manhã a gente recebe a notícia. Aí ele vai falar, ó, você acha mesmo que isso aí foi uma coincidência, a sua costela? Então assim, quer continuar? Eu sei que eles não têm poder de nada, Deus é que pode tudo. Só que isso me assustava, porque achava que realmente acontecia. Ele usava disso para tentar te manipular, né? Exatamente. Ele achava, eu achava que ele realmente tinha um poder, mas não tem poder nenhum. Não. Faz nada. Não consegue nada. A não ser que a gente permita. Sim. A gente permitir. Mas então, nesse momento você ainda estava na dúvida, você ainda estava inseguro, e aí acabava que você permitia deixar levar o pouco. Exatamente, mas isso, estou falando de 15 anos de convertido. Então assim, eu não era um novo na fé mais. Então todo aquele percurso, faculdade, crianças, coisas que aconteciam, já não era mais. Até o momento que eu... só vou te falar que a gente tem 8 minutos. Ok, Então agora a gente então vai é ter agora, exatamente agora. Olha, eu acho que a gente pode finalizar essa parte e marcar um outro podcast para ele falar só da visão. Eu acho que seria legal. Vocês que mandam. Não, mas é porque essa conversa é uma conversa interessante, porque eu vejo assim que muitos cristãos ainda não entendem o mundo espiritual. Cristãos assim, que nem você, 15 anos, 20, 30 anos ainda não entendem o mundo espiritual. Então, uma história dessas eu acho que pode virar um pouco a chave. Mas você tem disponibilidade? Total. Então tá bom, então a gente marca. Então a gente vai... Não sei se semana que vem a gente vai estar agendando. Data a gente agenda. E então vamos assim... Aí ele vai contar do testemunho. Porque porque acho que também tem muitos detalhes que você pode falar da parte da visão, Não, né? que aí é espetacular. Então vamos hoje encerrar. A gente vai encerrar só dando uma palhinha no final. Ok, dando só uma palhinha. Tá bom. Que eu consigo encerrar essa batalha espiritual melhor. Chega nesse momento que é quando dá muito isso ruim. Que ele falou é muito interessante, porque assim, às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo e às vezes estão passando por alguma situação parecida, né? Ou quem sabe estão passando por uma batalha espiritual que ainda não tem esse discernimento. Como você disse que você não teve lá atrás durante muitos anos. Né? Tem gente que até hoje passa por macumba e pede licença para passar, gente. Exatamente. Exatamente. E assim, lógico, a gente não tá falando aqui para você sair fazendo qualquer coisa, não é isso. É se fortalecer. É você se fortalecer, você conhecer, porque é isso que o Júlio, né, o processo dele, que você precisa procurar uma pessoa, de fato, um pastor ou um líder que possa estar te auxiliando a você crescer na fé e ter esse discernimento espiritual, dessa batalha espiritual. Sim. Então assim, bom, já que a gente vai deixar para o próximo, então eu vou dar uns detalhezinhos aqui. Show. Quando então eu passei por essa situação, né, de que, então tem certeza que você quer esse caminho? Eu falei, tenho certeza, é isso que eu quero. E você não tem poder. Nesse momento eu já estava com uma cobertura especial, especialzinho, que era o pastor Gerson. Ele estava me acompanhando ali. Falou, Júlia, é isso. Aí ele chegou para mim, vai ter um pastor aqui. Ele foi muito sábio. O pastor Gerson foi muito sábio. Que vai ter um alinhamento espiritual e você tem que estar aqui. Então vem aqui, participa desse alinhamento. Ele, antes do culto, ele vai te receber. Então você pode passar por um alinhamento com ele e tal. Ok. Fui para o alinhamento espiritual com ele. Aí o bicho pegou. Ali as coisas foram ficando tensas, porque até então eu tinha as minhas batalhas
certo conforto, porque eu gostava daquilo, porque me fazia ser quem eu era. Aquilo me fazia ser quem eu era, o Júlio. Eu via, eu sentia, eu sabia. Né? É como você falou, de certa forma, assim, o teu ego, Exato, o teu era o ego. orgulho, aquilo era alimentado por essas coisas, né? Eu tenho isso. Eu tenho e eu sou, na verdade, né? Porque Exato. desde pequeno, desde bebê, você já tinha isso, então era fazer parte de você. Eu Exatamente. fui escolhido para isso. Exatamente. Um filme que eu, apaixonado, James Bond. Eu me achava um James Bond do mal ali dentro. Porque ele poderia me usar a qualquer momento, eu não sabia qual era o propósito. Sim. Né? Ele assim, não sabia em termos, né? Porque ele dizia, então quero te usar. Então eu falei, pô, mas eu não queria ser usado dessa forma. Mas da mesma forma que eu não queria ser usado dessa forma, eu achava interessante que alguém via um potencial em mim. Sabe? Sim. A diferença do Deus tem algo bom para você? Sim. Era muito, né? E ali naquele momento, passando pelo alinhamento espiritual, eu consciente, tá? Que fique claro, esse alinhamento espiritual, você está consciente, você sabe de tudo que está acontecendo, mas o Espírito Santo te traz à memória tudo que está oculto, todos os seus pactos, todas as declarações que você fez. Naquele momento, o Espírito Santo ele te recorda, abre teus olhos, sabe? E ali eu percebi muita coisa, desde quando eu estava, por isso que eu disse que tudo começou quando eu estava no ventre da minha mãe. Então, assim, eu percebi. E ali tudo, fui vendo os pactos, os laços, os caminhos que eu fui seguindo. E até o momento que eu vi que toda hora o pastor, eu falava, pastor, eu sei que eu estou aqui, eu sei quem eu sou, eu sei minha idade, mas eu estou com um pavor de quando eu tinha 4 anos. Caraca. Eu consigo me recordar disso. E ele falou, não, é isso mesmo, continua e tal. E de repente começam a ameaçar os meus filhos, a minha família. E eu me vejo sendo levado na minha casa e vendo os meus filhos, a minha esposa, normal ali, e como se fosse um escudo protegendo eles. Então voltar, então ok, posso continuar minha batalha, porque eu sei que eles estão bem. Tem alguém que está protegendo eles. Exatamente. Aí de repente ele me leva para um lugar assim, me parecia um prédio muito alto, e dizia, tá vendo tudo isso aqui que era para você? Que você tinha acesso ao prefeito, você tinha acesso ao governo, você tinha acesso a isso, vai ter acesso àquilo, você não vai ter mais. Tem certeza? Você quer seguir por esse caminho? É muita intimidação, né? Eu falei, bom, assim, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Então, ok. Aí, né, eu voltava ali, e até que de repente eu me vejo num caminho, não tinha como eu virar nem para a esquerda nem para a direita, eu só tinha um caminho, e lá na frente tinha um sol, assim, uma luz muito brilhante ali, e eu tinha que seguir aquele caminho. Era como se fosse uns cristais ao meu lado, que se eu virasse eu ia me espetar, só que além desses cristais tinha algumas coisas não muito legais ali. Tinha umas coisas, eu só via penumbra, então era só um formato, os olhos bem vermelhos. A gente vai ter que finalizar aqui, aí tu vai marca onde tu tá, só finaliza isso que a gente tem que encerrar. Exatamente. Aí ali naquele momento eu falei, não, vou seguir, e de repente eu vejo a luz brilhando. Uau! E Deus, esse é o caminho, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Uau, você Deus segue é esse caminho. Show. Então, assim, bom, a gente viu uma mais parte. um podcast só pra eu e o Júlio ficar conversando das nossas histórias, que a gente já conversou uma vez. Exatamente. A gente quer que mais um podcast só contando das nossas então, histórias. gente, fica ligadinho nas nossas redes sociais pra você saber quando é que o Júlio vai voltar. Ativa o sininho, senão tu vai perder. Ativa o sininho pra você saber. Se inscreve. Entendeu? Júlio, a gente tem aqui uma lembrancinha pra você dos nossos parceiros, tá? O Grupo Trid, que faz as... bonitão. Olha só. Que faz o brindes personalizados, caneca. Aí tem aqui também do Mr. Clean. Nossa, só coisa ruim. Então aqui é todo Obrigado. seu. Obrigada por estar aqui com a gente, por ter participado. E a gente vai dar continuidade a essa história. E ativa o sininho, cara. Tu vai perder à toa. Obrigada, Júlio. Estamos aí. Deus abençoe. A todos nós. Obrigado, Júlio. Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu. Até logo.